veio Isaac. Só que aí a Sara não conseguia aguentar isso toda aquela situação toda e falou com Abraão para mandar Agar embora. E realmente ele faz isso. Só que Deus havia falado para Abraão que ia cuidar de Ismael por amor a Abraão. E Isaac cresceu sem ver o seu irmão. Tinham tido um encontro quando Ismael ainda tinha 10 anos e Isaac tinha cerca de 1 ano, 2 anos. E o reencontro deles foi o sepultamento do seu pai Abraão. A Bíblia diz que no sepultamento os dois se encontraram. Reencontro. Só que Isaac teve um filho chamado Jacó. Só que Jacó foi gêmeo com outro chamado Esaú. Nasceram os dois, era Esaú e Jacó. E a Bíblia diz que os dois já brigavam dentro da barriga da mãe. Olha só que interessante. Eles cresceram com essa briga. Esaú era um caçador, né? Gostava de caçar. E já Jacó gostava de trabalhar de outra forma, no campo, cuidar de outras coisas e tal. Mas Jacó tinha um detalhe: ele gostava de enganar. Escuta isso, por favor. E ele, por ser gêmeo, mas o seu irmão Esaú nasceu primeiro. Então ele não tinha direito de primogenitura, quer dizer que herdar todos os pertences, principalmente o nome, para dar todo ligado à família. O mais velho fazia isso, no contexto daquela época também. Então ele resolveu dar um jeitinho também e enganou o seu irmão Esaú, porque sabia que o seu irmão Esaú gostava de um prato com nido de carnes com lentilha, e preparou e disse: olha, eu te dou o que você gosta de comer, porque Esaú chegou morrendo de fome depois de uma caçada. Então coma isso, agora em troca me dá o teu direito de primogenitura. Esaú estava com família e disse: tudo bem, acho que pensou direito. E deu lá. E depois ele vai e engana o pai ainda mais. Agora Jacó engana o pai, porque ele vai lá diante do seu pai e coloca um pelo aqui, ó, uma pele de animal no seu corpo, porque Esaú era cabeludo, ele queria passar por Esaú, e o pai agora estava cego. Isaac estava cego praticamente, não via nada. Ele vai e toca nele, acha que é Esaú, e coloca a mão sobre ele e abençoa, irmão, com a bênção de primogenitura. E quando Esaú sabe disso tudo, sabe que ele foi enganado 2 vezes pelo irmão, ele quer matar o irmão. Olha a família, irmão com irmão, quer matar o outro agora. E Jacó foge para uma terra e passa a morar muitos anos lá em casa. E agora um dia Deus incomoda Jacó para ele voltar para casa. Ele volta. Esse aqui machucou o seu irmão. Esse aqui enganou o seu irmão. Esse aqui feriu o seu irmão, a sua família, o seu pai, a honra, o caráter. Ele feriu, mas ele resolveu voltar. E quando ele voltasse, ele tinha que encontrar o seu irmão. Agora, um reencontro. E esse reencontro exigia consertos. Está aqui entendendo? Consertos. Chegar e pedir perdão para o seu irmão, porque ele tinha errado com o seu irmão. Era o feridor, aquele que tinha atacado, tendo que reconhecer o seu erro. E na família, às vezes nós atacamos, nós ferimos, às vezes nem percebemos, e quando percebemos, temos que entender que fizemos algo e precisamos ir lá e pedir perdão. E ele foi, só que era tão difícil para ele que Deus teve um encontro com ele no Vale do Jaboque, ele vai e Deus fala com ele, ministra com ele, tem uma luta com Deus no sentido de mudar o seu coração. E Deus muda o seu coração e muda o seu nome, porque a partir desse encontro com ele passa a chamar de Israel. Jacó é o mesmo Israel que teve o nome mudado por Deus. E quando ele agora se aproxima do seu irmão, ele estava com medo, porque ele vai sozinho e manda seus familiares vir toda atrás, que ele queria, se acontecer alguma coisa, eu morro logo. Porque agora Esaú estava tendo o seu encontro com um grande exército contra ele. E quando ele vê o irmão, ele se ajoelha. Ele se aproxima e se ajoelha. Se aproxima e se ajoelha do irmão, pedindo perdão. Eles se abraçam, se reconciliam e no reencontro a paz é estabelecida. Jacó agora vai morar na sua terra e tem filhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o 11º filho de Jacó chama-se José. Eu quero terminar com esse homem. Era o 11º filho de Jacó, ou de Israel. Ele cresceu num ambiente hostil, de muita confusão. A família de Jacó
onde José nasceu, era muito confusa. Porque Jacó tinha filhos com outras mulheres, que não era a vontade de Deus. Tinha a ver também com a lei daquela época. Mas desde o início, lá no Gênesis, está escrito: deixará o homem, o seu pai, a sua mãe, o seu pai, a sua mãe, unir-se-á a sua mulher. É o artigo definido feminino no singular. A sua mulher. E os dois não eram uma só carne. Os dois, não 3, nem 4, nem 5. E ele está lá, teve mais de uma mulher e vários filhos. E os irmãos discutiam entre eles, tinham ciúmes um do outro. E José cresceu num ambiente hostil, de briga, de confusão, de ciúmes, de conflitos. Ao ponto dos seus irmãos, seus 10 irmãos, se reunirem um dia com inveja e venderem José para o Egito. Nós conhecemos a história, ele foi vendido para o Egito como escravo. E lá no Egito, como escravo, imagina José lá, o pessoal levantando lá os dentes dele, vendo que ele tinha força, não comprando ele como escravo, mas lá, pela fidelidade de Deus e porque ele era fiel também ao Senhor, Deus o honrou naquela terra. Ele cresceu, prosperou, embora tenha sido colocado lá dentro do calabouço, coisa parecida, na prisão, mas ele foi liberto depois, bem honrou o Senhor, ele cresceu naquela cidade, ao ponto naquele país de ser o segundo homem do Egito após Faraó. E um dia houve fome na cidade, ou naquela região, houve fome tão grande, que ninguém tinha mais o que comer. E os seus irmãos agora precisavam de comida, depois de anos. E agora os irmãos foram ao Egito para buscar comida. E José tinha acumulado comida, porque Deus tinha revelado um sonho para ele, que na verdade era o sonho do faraó que ele interpretou. E esse sonho era para que eles juntassem comida durante 7 anos, porque depois que deu 7 anos de escassez, 7 anos de fartura, depois 7 anos de escassez. E ele obedeceu a voz de Deus, e por isso que Faraó colocou ele como segundo homem, como administrador. E agora ele que mandava em tudo ali. E os seus irmãos chegaram agora para ter comida. E José foi arrancado da sua família, dos seus pais. Não viu seu irmão mais logo nascer, Benjamim. Desculpa, viu? Era pequenininho, mas não viu ele crescer. Perdão, não viu ele crescer. Foi arrancado do seu seio de família de segurança por causa desses irmãos que tiveram inveja deles. Agora aqueles irmãos aparecem na frente dele. E foi difícil para José, porque no início ele ficou meio travado, sabendo magia. Mas foi para cá, foi para lá, mas Deus ministrou no coração de José. Agora, escute só, aqui era aquele que feriu, vindo pedir perdão. Agora era o ferido, tendo que pedir perdão, tendo que perdoar, desculpa. Está aqui entendendo? Quem feriu, agora quem é o ferido, o machucado. Ele teve que aprender com Deus. E ele, ao invés de descontar, de ferir seus irmãos, agora você vai morrer de fome, o outro vai ser: eu sou agora o segundo homem do Egito, ao invés de qualquer coisa como essa, pelo contrário, ele olhou para os irmãos, perdoou cada um deles, e ele entendeu o que Deus tinha feito naqueles dias, e disse: Deus me enviou para cá, antes de vocês, para que nenhum de nós se perdesse. Ele entendeu a mão de Deus. O reencontro na vida de Abraão com o seu sobrinho foi debaixo de oração. O reencontro de Isaac foi no enterro. Mas quando eu chego aqui, na terceira e na quarta geração, eu vejo o reencontro de uma pessoa que feriu, tendo que pedir perdão. E aqui eu vendo um ferido perdoando. Só tem comunhão na família quando o perdão é estabelecido. E nós nos machucamos. Eu cresci dentro do contexto de casa com irmãos, eu machuquei meus irmãos, eu machuquei meu pai, minha mãe, na minha casa, meus filhos eles machucam a outra, tem que estabelecer perdão dentro de casa. Nós pedimos, nós machucamos. Nós queremos crescer como família, amém? Queremos crescer nos relacionamentos, amém? Então nossos encontros é muito bom. Mas que nos reencontros nós possamos olhar no olho do outro, tratar o que tem que ser tratado. E aproveitar momentos como esse para dizer: olha, eu quero ter uma comunhão melhor com você, eu quero caminhar com você, eu quero te pedir perdão por algo, eu quero construir um relacionamento com você. No reencontro, as coisas são restabelecidas, são reconstruídas, são firmadas ainda mais. E nós entendemos que nós pertencemos
a quem nós pertencemos. E essa mensagem se explodiu no meu coração. Queremos trabalhar isso, Sônia. Porque eu entendo que no contexto de família, nós às vezes machucamos. Mas se há um lugar onde Deus quer operar, é na família. Há um lugar que Deus quer fazer algo grande, é na família. Mas só vai se houver comunhão. E a comunhão